Olá, me chamo Ângelo Gabriel, sou aluno do curso técnico integrado em equipamentos biomédicos do IFRN Campus Ceará Mirim e hoje venho apresentar o nosso projeto. O título do nosso projeto é Análise por Sensoriamento Remoto da Vegetação no entorno do Rio Ceará Mirim, um panorama dos últimos 5 anos. Os integrantes são Ângelo Gabriel Santos Vieira, Poliane Karenine Silva da Rocha, Evaneide Maria de Melo, orientadora, e Bruna Raíssa Gomes dos Santos Batista, nossa co-orientadora. O presente artigo contempla uma análise multitemporal da vegetação do entorno do Rio Ceará Mirim, mais especificamente na região da barragem de Poço Branco, RN. É uma continuação da pesquisa realizada em 2019, a partir da primeira Olimpíada de Desenvolvimento Espacial e Aplicações, quando investigamos a saúde da vegetação no entorno do Rio Ceará Mirim durante o respectivo ano, 2019, através de imagens coletadas pelo satélite Landsat 8. Portanto, decidimos expandir os trabalhos e produzimos uma análise a partir do ano de 2016, indo ao primeiro trimestre de 2020. O local de estudo definido por nós foi o Rio Ceará Mirim, por ser um importante afluente para o município que leva seu nome, sendo ainda a quinta maior bacia do estado. É responsável por alimentar bacias litorâneas, como a de Maxaranguape, RN, e a Barra do Rio, também no Rio Grande do Norte. Além de ter contribuído por muito tempo com o desenvolvimento econômico e historicidade da região. Além disso, vimos uma necessidade de apresentar novos trabalhos, uma vez que essa região não apresenta muita visibilidade. O objetivo geral da pesquisa foi caracterizar o comportamento da vegetação no entorno do Rio Ceará Mirim, nas proximidades de Poço Branco, RN, no período de 2016 ao primeiro trimestre de 2020. E, como objetivo específico, buscamos, através de imagens obtidas via satélite e com base na coloração apresentada por elas, verificar a saúde dessa vegetação no período investigado, observando a sua atividade fotossintética. Além disso, visamos investigar se existe um padrão de comportamento durante esse período, bem como quais fatores poderiam influenciar para a existência ou não desse comportamento. Para a nossa metodologia, inicialmente foi dado continuidade ao levantamento bibliográfico acerca de artigos científicos, dissertações e teses de doutorado, entre outros, que abordassem a temática de sensoriamento remoto na análise de vegetação de uma determinada região em geral, assim como na região de Ceará Mirim, especificamente. Para a coleta de dados, utilizamos as imagens disponibilizadas pelo satélite Landsat 8 no site Remote Pixel e nele escolhemos a configuração análise de vegetação. Além disso, para complementar o estudo, caracterização e análise das imagens escolhidas, foi utilizado como base o índice NDVI, Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, sua tradução, usado para medir a intensidade da atividade clorofilina e analisar a condição da vegetação natural ou agrícola. De modo que, quanto maior esse índice, que varia de -1 a 1, maior a atividade fotossintética, representado pelos tons de verde mais forte. No entanto, para facilitar a análise e comparação dos dados coletados, elaboramos uma escala de cores. Ela é enumerada de 1 a 4, que nos auxiliaram na categorização das imagens, bem como relacionar a coloração apresentada
com a intensidade da atividade fotossintética também apresentada. Posteriormente, nós comparamos os resultados encontrados. Resultados e discussões. Ao todo, selecionamos 31 imagens e fizemos a análise dessas imagens a partir da sequência temporal, buscando a compreensão de como a vegetação da bacia do Rio Ceramirim, no entorno da barragem de Poço Branco, se comportou no período selecionado. Vale ressaltar que a intensa presença de nuvens dificultou a visualização da área em diversas imagens capturadas pelo satélite no período investigado. Consequentemente, limitando a quantidade de imagens durante os anos. A tabela à esquerda, tabela 1, representa a coloração que separamos durante os meses. Então, quanto mais próximo a essa cor bege, receberá a numeração 1, ou seja, a imagem possui uma baixa atividade fotossintética. E quanto mais próximo dele do verde mais claro, receberá a numeração 4 e representa uma alta atividade fotossintética. A tabela 2 é a coloração das imagens pelos meses e os anos correspondentes, de janeiro a dezembro do ano de 2016 ao primeiro trimestre de 2020. Os quadradinhos em branco foram justamente aqueles meses que não foi possível a análise, principalmente pela grande aparência de nuvens. Já o gráfico representa a variação numérica desses meses, que, relembrando, varia de 1 a 4. Ao observarmos e analisarmos o gráfico 1, podemos perceber que o estado da vegetação variou de forma oscilatória e não tão cíclica durante os últimos 5 anos. Apesar de conseguirmos ver a semelhança entre os anos e visualizarmos certo comportamento ao decorrer do ano. Os meses de outubro e dezembro foram aqueles com menores índices de atividade fotossintética, perdurando esse comportamento ainda no mês de janeiro dos anos subsequentes. Em contrapartida, os meses de maio, junho e julho foram os meses que apresentaram os maiores índices de atividade fotossintética e, consequentemente, maior saúde da vegetação. Com exceção do ano de 2018, que em fevereiro foi observada uma média atividade fotossintética, seguido de uma queda em março e aumento em junho do respectivo ano. No entanto, como já citado, não possui regras, uma vez que nos anos de 2019 e 2020, os 3 primeiros meses se destoam dos outros anos, apresentando uma alta atividade fotossintética. Acreditamos que a baixa atividade fotossintética dessa vegetação de setembro a janeiro, assim como o aumento crescente da atividade fotossintética dos meses de janeiro entre os anos de 2018 e 2020, podem ser justificados pelo período de estiagem na região que se inicia por volta dos meses de agosto e setembro e se caracterizam com os menores índices de precipitação e as mais altas temperaturas. Aqui está o gráfico que representa a média de precipitação, temperatura máxima e mínima do município de Poço Branco, RN. Então, ao colocar um ao lado do outro, percebemos mais facilmente essa semelhança, que, repetindo, não é algo que se repete seriamente em todos os anos, de forma contínua. A seguir, apresento exemplos de imagens com coloração características de alta e baixa atividade fotossintética.
As imagens referem-se ao ano de 2016 e foram capturadas em um intervalo aproximadamente de 6 meses. A primeira é de 25 de junho de 2016 e a segunda de 11 de dezembro do mesmo ano. E é notória a diferença na coloração das imagens, que nos sugere uma vegetação bem mais saudável na imagem retirada no dia 25 de junho de 2016. Tem também como exemplo duas imagens do mês de janeiro, dos anos de 2017 e 2020, onde percebemos uma grande diferença no comportamento da vegetação no mesmo mês, sendo que em diferentes anos. Destacamos ainda que outros fatores, como o próprio rio, a construção de rodovias, cidades e o uso de áreas verdes para o plantio, podem influenciar, sim, no comportamento da vegetação na área estudada, e são fatores importantes para esse tipo de investigação e análise. Com a seleção de imagens, também conseguimos perceber a diferença na capacidade hídrica da barragem do rio Ceará-Mirim. Na imagem à esquerda, é possível perceber uma grande diminuição da quantidade hídrica da barragem, comparado à imagem à direita. A imagem da esquerda foi retirada no mês de março de 2018 e a imagem da direita foi retirada no mês de julho do mesmo ano. Então, mesmo numa diferença pequena de tempo, pode-se perceber uma grande diferença na capacidade hídrica, indicando que a região passou por uma forte estiagem. Conclusões. A partir do nosso estudo, podemos concluir que o estado da vegetação variou de forma oscilatória e não tão cíclica, e que, mesmo apresentando semelhanças, não podemos afirmar e taxar a vegetação do rio Ceará-Mirim como algo contínuo e previsível. Tudo dependerá de fatores externos, na natureza ou do próprio homem. Identificamos os meses nos quais a vegetação apresentou um alto nível de atividade fotossintética e, da mesma forma, identificamos os meses que a vegetação apresentou um baixo nível de atividade fotossintética. Identificamos ainda os fatores que contribuem para uma melhora ou piora da vegetação. Percebemos em nossas análises que os índices de precipitação e as variações de temperatura máxima e mínima podem ser fatores determinantes para esse comportamento da vegetação no período investigado, mas que vale avaliar a existência de outros fatores. Apesar da ocorrência de nuvens ter dificultado a análise das imagens durante alguns meses, consideramos que o objetivo de analisar o rio foi cumprido com êxito. E para dar prosseguimento à pesquisa, os próximos ideais são analisar in loco a mata ciliar do rio. Para isso, além de visitar a barragem, temos a intenção de produzir um protótipo de pico-satélite, que irá transmitir os dados de seus sensores no local da análise. Ou seja, por fim, baseado nos dados coletados, compreendemos o quanto é sofisticada e eficiente a análise, e que de forma alguma esgotamos os nossos campos de estudo. Sem dúvida alguma, o desenvolvimento dessa pesquisa foi relevante para a nossa formação, e a experiência nos proporcionou um maior conhecimento e aproximação com as temáticas da área da engenharia espacial, nos despertando cada vez mais para o meio científico. E o incentivo dessa área de estudo para alunos de ensino médio deu oportunidade para que pudéssemos, no nosso jeito, despertar para uma maior consciência ambiental, rumo ao mundo ambientalmente justo e socialmente viável. Aqui estão nossas referências. Agradeço bastante pela atenção e até a próxima.